Olá, vamos a mais um tema da Palavra do Senhor. Eu quero falar sobre a origem do pecado. É um tema palpitante, ele povoa a mente de muitas pessoas, saber detalhes que a nós ainda está muito encoberto. Nós sabemos que o pecado, ele teve a sua origem no primeiro arcanjo, nos lugares celestiais. Ali, a soberba, o orgulho, a vaidade invadiram o coração daquele arcanjo ao ponto dele sentir o desejo de se nivelar, ser igual a Deus. Mas a origem do pecado, de onde partiu? Sendo que Deus sempre tem o controle de tudo, Ele é onipotente, tem poder sobre tudo. Tudo que está no céu, tudo que existe foi criado por Ele. Ele criou o pecado. Nós vamos descobrir que Deus, na verdade, quando criou os primeiros anjos, depois da humanidade na Terra, Ele nos dotou, nos capacitou de uma qualidade de livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos essa escolha, seríamos como os robôs, somente obedecer, não questionar, como se tivesse só programado para realizar determinada tarefa. Mas nós percebemos que se houve um grupo no céu, um terço dos anjos, que decidiram seguir após o arcanjo que se rebelou contra Deus, de lá eles saíram, foram expulsos, é porque Deus permitiu que a escolha que eles tomaram no seu coração, em seguir aquele anjo, em obedecer o mal, foi uma escolha de livre-arbítrio. Na verdade, Deus ele não pode ser tentado por ninguém. Deus não pode tolerar o pecado, porque Deus é santo, perfeito. Deus jamais vai induzir alguém ao erro ou ao pecado. O pecado não tem a sua natureza, a sua origem em Deus. O pecado é uma dificuldade muito grande para a humanidade entender de onde surgiu o pecado, como surgiu. Além disso, Deus não estimula o pecado no homem de maneira nenhuma. A palavra diz que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação não pode contemplar. Na verdade, Deus não pode nos tentar a pecar. Ninguém sendo tentado diga de Deus fui tentado. Na oração do Pai Nosso, nós vemos lá um detalhe que diz assim: não nos deixe cair em tentação. Na verdade, isso não implica que Deus é o autor da tentação. Ali mostra, através dessa oração, que nós devemos sempre depender do Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que Satanás pediu para cirandar com Pedro, mas o Senhor diz: olha, eu orei ao Pai para que tu não caísse em tentação. Veja que ali o nosso Senhor Jesus intercedeu por Pedro. Nós vamos ver que os irmãos de José prenderam José num buraco, num poço, fizeram ali toda uma orquestração para dizer ao pai que ele tinha sido devorado por um animal, trouxeram até a sua vestimenta manchada de sangue para justificar aquela mentira, aquela história que eles criaram. Mas na verdade José, ele foi preservado por Deus através do sofrimento, para que quando chegasse no Egito, passasse todo aquele período de sofrimento e aprendizado, ele pudesse também ali ser elevado à condição de regente, e ali ele pudesse ser um meio de salvação, redenção, mesmo pelo sofrimento, mesmo eles entrando no estado de escravidão, Deus os tirou com mão forte. Ou seja, Deus sempre terá uma saída para a humanidade. No céu, provavelmente, quando houve aquela rebelião, Deus deve ter dado os meios capazes dos anjos escolherem. Deus não colocou de uma maneira implacável todo mundo ali numa condição de sair de imediato, não. Ele é santo, ele é perfeito. Os argumentos daquele primeiro arcanjo para seduzir um terço dos anjos provavelmente foi algo muito forte, porque ele dizia no seu coração que ele queria subir às mais altas nuvens, na banda do norte, e lá estabelecer o seu trono, ser semelhante a Deus. Ele era perfeito, ele era composto das mais valiosas joias, ele tinha um poder exuberante, andava no meio das pedras afogueadas. Então o orgulho, a vaidade e a soberba foram a ruína daquele primeiro arcanjo. Então o pecado, a origem do pecado surgiu no poder de escolha dele. Ele escolheu o lado negativo. Ele escolheu o lado da oposição a Deus.
Mas Deus criou esse lado. Quando o ser humano, falando de nós fomos criados, Deus criou sim. Até no Jardim do Éden, Deus criou a árvore que produzia vida e a árvore da ciência do bem e do mal, que consequentemente traria a morte. Mas ali a serpente estimulou a mulher a acreditar naquilo que Deus não havia dito. Então nós fomos agora sujeitos ao pecado através dessa indução em crer no erro. Mas a providência divina do céu veio através de Jesus, o nosso Salvador. Ele nos trouxe agora o Espírito Santo capaz de nos fazer escolher e escolher certo. É por isso que escolhemos servir Jesus. É por isso que escolhemos estar ao lado dele. Nós poderíamos escolher o mal? Sim, a qualquer momento nós podemos escolher o mal. Porque a natureza humana está inclinada para o mal. Fazer o mal, fazer o que é errado é mais fácil. Não precisa justificar. É mais doce e suave ao olhar de um homem que está com a sua mente caída. Mas viver o bem, fazer o que é certo diante de Deus é mais difícil. Porém, isso nos levará para a vida eterna. O primeiro arcanjo que caiu, e ali ele destruiu toda a sua santidade, o seu santuário, e foi reduzido ao espanto e horror eterno, e conseguiu também enganar um terço dos anjos. Ele continua no universo fazendo o mesmo trabalho. Ele é a origem do mal. Não foi Deus que criou, nem o induziu a errar, porque Deus não faz isso, ele é santo. Paulo, no Novo Testamento, diz que ao colocar alguém para fazer a obra, devemos ter cuidado de não colocar o neófito, para que não se ensoberbeça e caia no laço do diabo. Por isso devemos sempre andar na presença do Senhor, orar, pedir direção correta, pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão, para que o nosso coração não venha a ser cheio da vaidade e do orgulho. Hoje, muitos têm caído na ruína, na precipitação, porque deixaram esse sentimento perverso tomar conta do coração. E não podem dizer que Deus fez isso ou aquilo. Foi sua própria escolha. Por isso, a origem do mal está naquele que se rebelou contra Deus. E está naqueles que continuam se rebelando contra Deus e deixando Ele sem qualquer influência na sua vida. Mas eu quero dizer, Jesus transforma, Jesus regenera, Jesus muda qualquer natureza caída e levanta do pó, das cinzas, e faz-se assentar como príncipe na casa de Deus. Este é o meu conselho. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e desfrute desses benefícios maravilhosos que Ele é capaz. Pense bem, pense nisso.